Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o último treinamento com portões fechados no CT Parque Gigante e que definiu a equipe que vai entrar em campo contra o São Paulo neste domingo. Será a grande oportunidade de Luca, jogador que vem sendo muito importante, principalmente na Copa Libertadores e que está em processo de renovação contratual? Falando em contrato, a gente vai trazer mais novidades sobre Gustavo Cuéllar. Afinal, existe um sim do colombiano para jogar no Internacional? Existe o sinal verde do clube saudita, o Al Hilal? Quanto eles querem do Internacional? A gente vai trazer valores que já são ouvidos nos bastidores e tudo sobre essa situação envolvendo o Gustavo Cuéllar. A gente também vai trazer uma informação importante envolvendo Enner Valencia lá na Turquia e que anima o Internacional. E do Internacional que esteve também desmentindo uma informação trazida em uma rádio da capital. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações para que o teu like e a tua inscrição são muito importantes. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Tem Inter e São Paulo. São Paulo é freguês do Inter. Eu tô apostando em empate ou Inter lá na KTO para essa partida e tô apostando em vitória do Grêmio contra o Bragantino amanhã na Arena, tá certo? Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet e vai lá dar uma brincada, tá certo? Pessoal, o Inter já embarcou no momento que eu tô gravando esse vídeo rumo a São Paulo. Trabalhou com portões fechados no CT Parque Gigante na manhã deste sábado, porque amanhã tem São Paulo Inter, 4 horas da tarde, lá no Morumbi. O Inter tem 7 pontos, é uma das equipes invictas até o momento no Campeonato Brasileiro, pode chegar até 10 pontos se firmar dentro do pelotão ali dos primeiros 4 colocados dentro do G4 da competição. A gente falou, o Mano deve poupar atletas como René, como Vitão, como Alan Patrick. Esses jogadores até devem viajar, mas não devem começar a partida contra o São Paulo. Existe o rodízio no gol, o John deverá ser o titular. Vamos trazer esse provável Inter que tem John no gol, Igor Gomes na lateral direita, Moledo e Mercado dupla de zaga e Tauan Lara na lateral esquerda. No meio de campo, Campanharo também deve ser poupado. Dias ou Baralhas como primeiro volante, como segundo Depena ou Johnny. E aí lá na frente, Pedro Henrique, Maurício e Wanderson, Luiz Adriano ou Luca. Pode ser a grande oportunidade de Luca Holanda, centroavante que dos 5 pontos do Internacional na Copa Libertadores até o momento na fase de grupos, ele participou de todos. Ele participou do gol do empate do Internacional contra o Medellín na estreia lá na Colômbia, participou do gol do Inter que deu a vitória, o gol do alemão contra o Metropolitanos da Venezuela em um jogo difícil no Beira-Rio, e participou do gol que foi dando a virada para o Internacional contra o Nacional na última quarta-feira. No fim das contas, o Inter acabou até cedendo o empate. Mas pode ser uma grande oportunidade do Luca começar uma partida com o técnico Mano Menezes. O Inter já embarcou, a gente já tem algumas fotos que dizem que o Bustos, que treinou em separado ontem, viajou. O Gabriel Barros, que geralmente era relacionado em alguns jogos aqui no Beira-Rio, ainda não fez a sua estreia, tá relacionado, viajou com a delegação também, mas vai ser um Inter um pouco modificado para jogar contra o São Paulo. O que a gente sabe é que o Inter não será uma equipe 100%, completamente modificada, principalmente porque o Mano já deixou claro, quando ele tem que modificar a equipe por conta de poupar atletas, questões físicas, ele não pode tirar a característica e a figura que se tem desse time. Então não dá para ser um time completamente reserva, todo mundo ser poupado. Ele vai poupando na medida do possível um jogador ou outro, tá certo, pessoal? Bom, fora de campo ainda, eu quero só para passar uma borracha nisso para ficar entendido aqui, tá? Porque eu vou falar rapidamente, eu não ia falar, mas é importante a gente trazer aqui. O Inter ontem foi às suas redes sociais desmentir uma informação que o Guerrinha, do Sala de Redação, vocês conhecem, da Rádio Gaúcha, trouxe sobre o preparador de goleiros do Internacional, o Leonardo Martins. E eu vou trazer a nota do Inter e alguns bastidores aqui do que rolou, tá? O Esporte Clube Internacional vem a público repudiar a desinformação fornecida pelo radialista Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, no programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha. Na quinta, o Guerrinha afirmou que o preparador de goleiros da equipe principal masculina, Leonardo Martins, exerce a função há pouco tempo. Por se tratar de um erro grosseiro e uma inverdade, o clube entende que é um desrespeito com a trajetória do profissional de 19 anos de carreira como Martins, com muitos serviços prestados na preparação de goleiros da categoria de base do Inter, que inclui convocação para a seleção brasileira, além do trabalho na formação de profissionais como Alisson Becker e outros. É lamentável que, mais uma vez, o Inter precise corrigir publicamente uma desinformação dessas. O clube sempre será favorável a uma imprensa livre, respeitará a opinião de cada um, mas exigirá e
espera que todos exijam responsabilidade com as informações fornecidas em todos os meios. De fato, o Leonardo Martins trabalha no clube há muito tempo, trabalha na preparação do clube, na preparação de goleiros há muito tempo. O que aconteceu recentemente foi que ele não exercia 100% da mesma função, ele foi coordenador da preparação de goleiros do Sub-20 do Inter e trabalhava meio que como auxiliar do João Miguel, técnico do Sub-20, tanto que a gente brincava em 2021, quando o Inter ganhou o Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, a Supercopa do Brasil, Gauchão Sub-20, foi multicampeão na categoria internacional, que o Inter tinha 2 treinadores, e tinha de fato, era o João Miguel e o Leonardo Martins, que era coordenador da preparação de goleiros, além de auxiliar do João Miguel, mas o Inter fez questão de vir a público desmentir essa situação e falar sobre ela também. Fora de campo, pessoal, eu sei que vocês estão muito animados com a possibilidade do Cuéllar jogar no Internacional. E, de fato, é uma possibilidade hoje real o Cuéllar ser jogador do Internacional. E eu quero aqui repercutir e trazer ainda um pouco das informações que tenho, porque tem se falado muito, e aí eu quero deixar claro aqui de antemão, tá? Respeito o trabalho de todos os meus colegas, antes que venham nos comentários falar besteira. Ah, mas o Colar falou isso, o Vaguinha falou aquilo, o JB falou isso, o Tiger falou isso, o Ernst falou isso. Cara, eu me dou bem com todos esses caras, tá? A gente conversa sobre apuração também, sobre troca de informações. Cara, não existe nenhum tipo de rixa, tá? Antes que venham falar a besteira, porque sempre vem nos meus vídeos e no do pessoal também, respeito a informação de todo mundo para início de conversa. Eu trago aqui o que eu tenho e repercuto que esses meus colegas, que também são muito bem informados, têm. O Ernst e o Colar estão trabalhando numa linha de que há um aceite do Cuéllar e de que foi dado o sim para o negócio para o Internacional. O que eu tenho de informação? Desde a primeira procura do Internacional, havia o sim do Cuéllar, porém esse sim havia dado uma esfriada porque não tinha tido negócio por conta do Al Hilal ter o transfer ban, o Al Hilal ter competições importantes lá na Arábia Saudita e eles não queriam liberar. Mas já existia um valor que se falava nos bastidores do Internacional que o Al Hilal gostaria de receber pelo Cuéllar, que seria um valor de 5 milhões de euros. E aí eu quero deixar claro aqui que eles trabalham com dólar ou euro, então pode ser que seja 5 milhões de euros que o Inter tem escutado no bastidor, mas chegue na hora e eles peçam em dólar. Não é uma grande diferença na conversão, porque o dólar ainda está perto do euro na conversão do real para euro, real para dólar, tá? Mas o ponto é, o que já se falava nos bastidores é que eles gostariam de 5 milhões de euros. Eles estão dando sinal positivo porque o transfer ban deverá cair em julho e a temporada vai acabar, eles vão passar por uma reformulação e vão liberar muitos atletas. Isso já é sabido, a gente já falou aqui. E tendo esse sim novamente, depois de ter esfriado a situação na última janela, e aí o Ernst traz que há um sim do Cuéllar para o Internacional, dito isso, tendo isso, a gente vai ter que agora especular e trabalhar em nossa informação, e aí eu fui atrás desse detalhe, do como vai ser a liberação do Al Hilal para o Cuéllar. Vai rescindir o contrato ou vai ter que ser comprado? E aí tu vai ter que pagar luvas possivelmente diluídas em contrato com o salário do jogador, mas também pagar um valor ao clube saudita para comprar o colombiano Gustavo Cuéllar de 30 anos, que tem contrato até 24, e aí é o detalhe. Não parece fazer sentido o Al Hilal rescindir o contrato do Cuéllar. Para mim, isso nem existe essa possibilidade. O que existe é, o Inter vai ter que fechar a negociação com o Al Hilal, a operação com o Al Hilal, pagar o Al Hilal e, claro, pagar luvas para o Cuéllar, possivelmente diluídas em contrato, como fez com o Charles Arangues. Tá certo, pessoal? De Cuéllar é isso que eu tenho para atualizar vocês. O Inter está muito otimista nos bastidores em relação à chegada do colombiano. Para fechar, pessoal, novidade importante envolvendo o Enner Valencia. Voltou a ser relacionado para uma partida do Fenerbahçe, tá? Depois daquele processo de concussão, ele teve um choque com o goleiro do Sivasspor na rodada do Campeonato Turco numa vitória do Fenerbahçe por 3-1. Não foi relacionado também para um jogo do Sivasspor, que foi 0-0 pelo jogo de ida das semifinais da Copa da Turquia, e agora voltou a ser relacionado. O Fenerbahçe está a 3 pontos, tá? Do Galatasaray. Porém, o Besiktas passou o Fenerbahçe, tem 68, é o segundo colocado, tá a 2, porque venceu na rodada, mas tem rodadas acima na frente do Fenerbahçe, que ainda tem jogos a disputar. Mas o Enner Valencia voltou a ser relacionado, tem chance de título por lá, mas vem em julho para ser jogador do Inter, menos mal que tá recuperado fisicamente o Enner Valencia, tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.